Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e este é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2, semana 2. Bons estudos! Esse vídeo foi preparado especialmente para você, estudante do 7º ano do ensino fundamental, e na semana 2 o tema é trabalho formal versus trabalho informal. No assunto discutido na semana passada, vimos que a sociedade de consumo causa muitos problemas ambientais. Agora vamos dar continuidade ao assunto, porém vamos falar de outros problemas sociais, o desemprego e a falta de trabalho formal para todos. Vamos lá? Trabalho formal. A geração de trabalho informal é uma característica dos processos de transformação que o trabalho vem sofrendo ao longo dos anos. Essas transformações acontecem devido ao processo de globalização, com novos empregos, novas conexões, interatividade e praticidade. Com isso, os trabalhos informais possuem características específicas, como a falta de carteira assinada, direitos trabalhistas previstos em lei, auxílios de segurança social, como auxílio de maternidade, auxílio-doença, entre outros. As causas desse tipo de trabalho são as mais variadas. Ela é uma realidade cada vez mais presente na sociedade, principalmente nos países emergentes. Ainda, antes de vermos algumas de suas causas, é necessário entendermos de forma breve as diferenças entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural. O desemprego estrutural é aquele que ocorre com a adoção de novas tecnologias em alguma etapa do processo ou em alguma função exercida na cadeia trabalhista. Como exemplos, podemos citar a invenção do computador, que deixou sem emprego as pessoas que eram habilidosas com as máquinas de escrever, os datilógrafos. Já o desemprego conjuntural ocorre quando há uma crise econômica no país, seja ela interna ou externa. Esse tipo de desemprego é mais fácil de ser revertido, pois acontece em um momento específico de crise. Quando a situação econômica melhorar, os empregos tendem a voltar. Com base nisso, podemos citar os dois tipos de desemprego como uma causa da informalidade. Uma causa econômica, o trabalhador perde seu emprego e não consegue readequar-se em outra função, que é o desemprego estrutural, ou, em muitos casos, os empregados que decidem substituí-lo por uma mão de obra mais barata. Quando a situação melhora, isso seria o desemprego conjuntural. Nesse caso agora da pandemia, por exemplo, temos uma situação de desemprego conjuntural, pois devido ao isolamento social e o fechamento de muitas empresas, muitos empregadores estão demitindo seus funcionários a fim de minimizar os custos. Mas quando a economia voltar à sua normalidade, esses empregos provavelmente serão retomados. Então, é emprego conjuntural. Exemplos de trabalho informal. Dentre os trabalhadores que se encaixam na informalidade, podemos citar vários exemplos, cada um dentro de um ramo da economia. Em muitas ocasiões, eles são essenciais para a organização da economia e sobrevivência de pequenas localidades, como ruas, bairros e pequenas cidades. Essa importância dá-se pelo fato de que alguns produtos podem ser encontrados de forma mais barata por esses trabalhadores informais, como os alimentos vendidos nas feiras locais. Veja alguns exemplos de trabalhadores informais: vendedores de porta em porta, ambulantes, camelôs, autônomos, catadores de material reciclável, motorista de aplicativo, feirantes. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. Você pode fazer pesquisas e consultas para realizar sua atividade com o maior êxito possível. Vamos lá? Primeiro, quais são as principais causas do desemprego no seu município? Então, observe ao seu redor, lembre-se das pessoas que você conhece, converse com seus pais, com seus familiares e passe a saber quais são os motivos do desemprego no seu município. É por conta conjuntural ou é estrutural? O que tem gerado desemprego no seu município? Para além disso, seu município tem
indústrias, fábricas, um comércio variado, ou é um município pequeno, né, que muitas vezes só tem emprego na prefeitura e poucas vagas, né? Então faça uma resposta bem completa. 2. Seu responsável trabalha fora de sua casa? Se sim, ele ou ela possui um trabalho formal ou informal? Peça para te contar os pontos positivos e negativos do seu trabalho e anote abaixo. Lembrando, trabalho formal é aquele trabalho que o trabalhador tem todos os seus direitos, carteira assinada, 13º, férias, né? Seguro-desemprego. E o trabalho informal é aquele exercido à margem da formalidade, ou seja, sem carteira assinada e sem os direitos trabalhistas, ok? Anote também os pontos positivos e negativos desse trabalho. 3. Observe o mapa e responda. Esse mapa ele nos mostra a taxa de desemprego por unidade da federação, ou seja, por estado, no segundo trimestre em 2019. Então perceba que na legenda você tem a taxa de desocupação, né? Aí as cores representando em percentual, em porcentagem, ok? Beleza, faça a análise e responda. Quais são os estados brasileiros com as menores taxas de desemprego e os estados com as maiores taxas? Você concorda que Minas Gerais está numa posição favorável? Justifique. Então, pela tabela e as cores do mapa, você pode responder tranquilamente essa atividade. 4. Observe a charge abaixo e aponte as críticas que ela faz em relação ao desemprego. Perceba que tem uma fila de homens, né, ali como se fossem pedintes, né, pedindo esmola na rua, e um outro homem que está chegando. Observe que ali nas costas dele, né, nas nádegas, ele tem uma marca de um pé. Isso significa o quê? Que ele certamente foi demitido, levou um pé na bunda, né, o famoso pé na bunda. E tem uma plaquinha lá no fundo dizendo: não temos vagas. Que tipo de vaga? Vaga de emprego, né? 5. Agora você é o artista. Crie uma tirinha demonstrando o desemprego ou o trabalho informal na sua região. Use sua criatividade. Então você vai fazer uma tirinha semelhante a esta que está na atividade 4, né? Demonstrando o desemprego ou o trabalho informal na sua região, na sua cidade, nas cidades vizinhas, usando bastante criatividade. Não faça cópia dessa que já está na atividade. Seja criativo. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.